bom dia, né? Hoje é 15/10/2020 e a nossa atividade de hoje, aliás, a nossa aula de hoje é gêneros, né? E o nosso tema é artigo de opinião. Tá aqui, né? O que será a opinião, né? Vamos lá, a opinião é uma ideia que você tem a respeito daquela coisa. Algo que você defende é a sua opinião, tá certo? Vamos lá. Então, o que é, né? Primeiro, um artigo de opinião. Ele é um texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema polêmico. Então, ele é um texto que você escreve um argumento, tá certo? E nesse argumento você dá sua opinião sobre o tema, tá bom? Então, a primeira característica dele aqui, deixa eu pegar minha caneta, tá certo? Já vimos. Segunda, circula nos meios de comunicação em geral. Por exemplo, jornais, revistas e etc. Então, você vê mais esse tipo de texto, um artigo argumentativo, né? Em meios de comunicação, como jornais, revistas, um livro, né? Mais em cantos assim, tá? Terceiro, ele tem um título do texto, geralmente polêmico ou provocador. Por exemplo, aqui na página 38, bullying, a violência nas escolas. É um título polêmico, né? Um título que provoca, um título que faz você querer ler o artigo, tá? E o último, ele exige variedade padrão da língua. Você não pode fazer um artigo argumentativo que vai circular num jornal, numa revista, em um livro de qualquer jeito. Você tem que usar a norma culta, a norma padrão, tá bom? Então, vamos lá. O que é o texto? É um artigo argumentativo, né? É um texto que traz uma opinião sobre um assunto polêmico, que argumenta, né? O assunto tem que ser polêmico, tá, gente? Então, ele circula nos meios de comunicação em geral. Ele tem um título que geralmente ou esse título traz uma polêmica ou é um título que provoca você para você querer ler o texto. E ele exige a variedade padrão da língua, porque geralmente, como ele circula em jornais, em revistas, tem que ter. Aí aqui, ó, olha aqui como é que a gente faz. O primeiro título, né? Que é um título polêmico. A introdução. Todo artigo polêmico tem uma introdução. Onde você vai fazer o que, tia, na introdução? Contextualização. O que é essa contextualização? Por exemplo, se for o bullying, você vai falar sobre o que é o bullying. Primeiro, você vai contextualizar as pessoas. Se fosse sobre o coronavírus, você ia dizer o que era o coronavírus, da onde ele veio. Então, isso é a contextualização. Para a pessoa primeiro entender sobre o que é aquilo que está falando, né? O bullying, você ia falar que o bullying é uma forma de violência e que ele acontece comumente nas escolas. Pronto, você contextualizou. E o problema é que o bullying, ele vem se difundindo nas escolas e fazendo com que muitas crianças cheguem a um suicídio, né? Aí depois você vai fazer a tese, né? O que é que o bullying tem causado. E depois, no desenvolvimento, você vai escrever os argumentos, né? Por que que o bullying tem causado tantos problemas nas escolas? Aí você vai defender, você vai falar, porque ele tem causado suicídios, porque o bullying tem causado muitas mortes em massa, e aí você começa. E a justificativa, no fim, você vai justificar, você vai trazer uma justificativa para aquele conceito, tá certo? Raciocínio tem que ser argumentativo e tem que ter um fechamento na conclusão. Tá certo? A justificativa é porque você está falando sobre o bullying, né? Pra quê? Pra que as pessoas comecem a tomar uma conscientização que isso não pode acontecer, para que os órgãos competentes comecem a tentar resolver o problema. É para isso que você está trabalhando sobre o bullying nas escolas, tá certo? Aí o raciocínio argumentativo, você vai dar a sua opinião, né? Dizer o que é que você acha, que é preciso, que no caso eles fizeram aqui, que é preciso que familiares e professores estejam cientes disso, que saibam combater, né, o bullying e tal. E o fechamento, você vai escrever o final do seu texto, tá bom? Então é sobre isso que fala. Primeiro você contextualiza escrevendo o que é. Segundo, você vai dizer qual é o problema, no caso aqui do bullying. O problema é porque ele tem aumentado a quantidade de suicídio entre jovens, né?
Aí você vai falar um pouquinho de vários acontecimentos, né, junto com seus argumentos. A justificativa, você vai escrever por que você está escrevendo sobre esse assunto, né? E no fim você vai fechar o seu texto com uma solução que você acha coerente. Pronto. Então isso é um texto, artigo de opinião. É um texto que nós vamos trabalhar várias aulas, tá? Nós vamos ler agora no grupo esse bullying, a violência nas escolas, bem interessante esse artigo, tá? E vamos debater e resolver as atividades. E continuaremos nas próximas aulas falando sobre artigo argumentativo, tá? É bem interessante, muito legal. Beijo! Vamos pro grupo.